E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre a questão do armamento e do decreto 9785, que foi o decreto que revogou o decreto 5123, e muitas pessoas não entendem algumas questões por defender cegamente o governo Bolsonaro. Eu vou novamente aqui dizer, você que é seguidor do canal, você que empresta a tua audiência, você pode criticar à vontade. A gente sempre vai tentar manter o nível das respostas de forma educada, gentil e técnica. Nós não somos próximos, então você não me conhece na vida pessoal. O que eu faço aqui é profissional, por isso que fica nesse nível do profissionalismo da informação passada. Eu acredito que nós, guardas municipais, deveríamos fazer muito mais pelas mídias sociais. Um canal como este deveria chegar até a população, pois é dessa forma que nós vamos conseguir avançar, se a população souber o que nós passamos diariamente. Diferente de advogados, diferente de pessoas que estão militando somente com o direito, nós temos aqui no canal Azul Marinho a vivência da Guarda Municipal da Segurança Pública. E claro que é uma visão ainda um tanto quanto distorcida de Guarda Municipal, pois a Guarda Municipal de Paulínia, onde eu trabalho, é de Santa Bárbara do Oeste, onde eu trabalhei, é realmente considerada como polícia. Diferente de outros estados que nós temos guardas municipais, onde enfrentam um lobby muito grande ainda da polícia militar. Não tem guardas municipais melhores, preste atenção. Não estou dizendo que Paulínia e Santa Bárbara do Oeste são as melhores. Estou dizendo do trabalho desempenhado, do reconhecimento da população. Hoje nós temos um trabalho que é de fôlego, de mostrar o que as guardas municipais fazem. A Lei 3.022, muitas pessoas ainda não sabem. Nós temos juízes aqui no estado de São Paulo, como foi o caso de Suzano, ainda dizendo que não é atribuição da guarda a segurança pública, sendo que, claro, não é exclusividade, mas nós temos hoje a Lei 3.022, no artigo 5º, que fala da proteção da população, dos bens, serviços e instalações. E por que eu novamente falo nessa introdução sobre a questão do que nós fazemos aqui? Porque a minha formação em Direito, passei no exame da ordem, não advogo por atividade exercida na área da Guarda Municipal ser considerada de polícia pela própria OAB, então eu não posso advogar, embora nós já tenhamos entendimento do TRF sobre a questão do Guarda Municipal poder advogar, mas eu acho que joga um pouquinho contra a nossa função, por isso eu não advogo ainda, mas as informações aqui elas são baseadas na lei. O governo Bolsonaro ele editou 4 decretos no dia de ontem. Foram 3, 9844, 9845, 9846. Depois, o 9847, no começo da madrugada, revogou o decreto 9844. Então foram 3 na terça e 1 na quarta, mas 4 em um prazo assim, de 24 horas. E isso demonstra um governo que o presidente ficou por 7 mandatos. Então você multiplica isso por 4 anos, 28 anos no Congresso. Sabe o que vai encontrar lá? E aí você vê que a principal pauta dele, que é a questão do armamento, aí ele desmembrou o decreto 9785 em 3 decretos para, de repente, uma estratégia. Muitos ficaram pensando sobre, não, porque se o Senado tentar derrubar é mais difícil. Espera um pouquinho, essas questões elas resolvem muito mais com objetividade. Então quer dizer, se revogar os 3 vai fazer 6 decretos? E agora o decreto 9847 revogou o decreto 9844. Eu vou analisá-los, só que é o seguinte, a gente precisa saber se eles vão ser mantidos. Senão, novamente, a gente fala e você que acha, nossa, saída de mestre do Bolsonaro, esquece o governo Bolsonaro, defendê-lo cegamente. Defenda, não o homem, defenda as atitudes que você concorda. O combate aqui nunca é da pessoa do Bolsonaro, que às vezes que me recebeu muito bem. O próprio Kim fala que é tipo o tiozão de churrasco, que dá risada, brinca. Mas estamos falando do presidente da República. Estamos falando de uma questão muito cara. Nós tivemos só em São Paulo 3 mortes de policiais, mais um guarda municipal em São José dos Pinhais. Então quer dizer, nós estamos morrendo pela falta do armamento. E aí vem um decreto, reacende a nossa esperança, e nosso tratamento já foi desigual na prerrogativa, no porte por prerrogativa. Na questão da Previdência, estamos indo a Brasília sem condições, porque nós estamos fora. Então, a hora que você vai defender o governo Bolsonaro, abaixa a bola um pouco para defendê-lo cegamente, entendeu? Olha só, não estou dizendo sobre não defendê-lo ou dizer, mas é a mesma coisa de você falar da legítima defesa com quem primeiro cometeu a agressão. A legítima defesa é na injusta agressão, não é em quem comete primeiro a violência. Por que eu estou dizendo isso? Se ele já sabia que teria resistência na questão do armamento, como vai ter de tudo, precisa usar de inteligência. Por que não mandou já um projeto então para reformular o Estatuto do Desarmamento, ou colocou para andar o projeto que já tem na Câmara, que é bom, do controle de arma de fogo, aí edita o decreto em maio.
Aí em maio mesmo já faz outro decreto revogando alguns pontos principais do decreto 9785. Agora edita mais 3, agora já revoga... Pera um pouquinho, gente. Nós estamos falando do quê? De bagunça? Sendo que é a principal pauta? Então, você, que é um defensor cego, só peço para dizer isso. Não defenda a pessoa que é humano pra caramba, que tem família, que de repente tem valores. Não, isso aí, nós estamos falando aqui da pessoa do Bolsonaro. Se ele fosse gentil pra caramba, se ele fosse ogro pra caramba, mas governasse de uma maneira que fosse coerente com o que ele prometeu, tá certo. Não adianta alguém votar no Bolsonaro e falar, nossa, agora ele liberou a arma. Mas você já sabia disso, ele falava. Agora, sobre a questão da reforma previdenciária, ele não falava. Ele dizia que a reforma seria trabalhar até a morte, estava errado. Aí agora, o Paulo Guedes, ele... Pera um pouquinho. Então, quer dizer, quem manda no país? E a questão do armamento é uma questão muito cara para nós guardas municipais, para nós agentes de segurança pública, para os CACs. Por isso que é importante essa fala inicial. Sobre esse decreto, que é o 7º, né, que o Bolsonaro editou, mantém ainda algumas brechas que serão questionadas, como a compra de fuzil. Então, reduziu a questão do número de munições a serem compradas e tal. E esse decreto que foi agora o último 9847, que revogou o 9844, e eu fiquei lendo os decretos, né, para poder explicar, e agora já foi revogado outro, né, é o 7º que ele editou. Estamos no mês de junho. E a conversa ainda vai longe. Porque ele já está falando em reeleição, e é claro que o pessoal vai bater nele. Então esse novo decreto, ele revogou o decreto 9844, e o governo ainda manteve alguns pontos que os deputados e os senadores, né, que primeiro tiveram a iniciativa do decreto suspendendo o decreto legislativo suspendendo o decreto 9785, eles ainda acreditam que são polêmicos, tem brecha ainda para comprar fuzil e tal. Então, o governo Bolsonaro tentou amenizar, tentou sair na frente, golpe de mestre, mas na verdade a questão tem que ser conversada. Ou então vai na estratégia, mas diz que é essa estratégia que não dá para entender, porque a Polícia Federal não está acompanhando, o Exército não está acompanhando. Quer dizer, muda a lei, mas não consegue aparelhar para as coisas prosseguirem, né? Então caiu a permissão para que guardas municipais, agentes de trânsito, caminhoneiros, advogados, políticos eleitos e até jornalistas que cobrem assuntos de segurança pudessem requerer um porte de arma. Então, olha só. Para nós, guardas municipais, o principal ponto da 9847 é sim o prejuízo. Mas no vídeo de ontem eu tinha falado do final, né, do fim da linha para a facilitação da posse e do porte. Então vai piorando um pouco mais e eu vou explicando depois, item por item, vamos explicar o 9845, 9846 e 9847. Então, o novo decreto ele também revogou a permissão para a compra de até 5.000 munições para armas de uso permitido e até 1.000 munições para arma de uso restrito. Então, revogou essa permissão da compra dessa quantidade de arma. E é importante que nós pensemos, o lobby está muito difícil de ser concretizado, ser feito, né? Os militares que migravam para a reserva também perderam o direito automático de manter o porte, inclusive os guardas municipais, né? Quer dizer, você vai para a reserva com os mesmos riscos, continua trabalhando, continua morando na localidade que você se estabeleceu, vai continuar sendo militar, mas não tem esse direito. Então agora nós temos esses 3 decretos em vigor, e tenho certeza que a grita vai ser geral novamente, né? Então nós precisamos verificar como as coisas vão prosseguir. Realmente foi uma lambança geral. Você pode defender o que quiser, mas sem estratégia nenhuma, sem apoio nenhum. E agora, segundo esse texto, os colecionadores podem ter até 5 armas de cada modelo. Se caçador, limite é de 15 armas, se atirador, 30. E esse limite se aplica às armas de uso permitido. O número total pode dobrar, porque foi estabelecido o mesmo limite para armas de uso restrito. Então, eu tenho certeza que vai dar muita fala ainda. Vamos esperar o governo estabilizar essa questão do armamento, porque tinha o decreto 9785, aí já tinha sido alterado. Agora, 3 outros decretos desdobrados do decreto 9785, e agora o primeiro, 9844, já foi revogado pelo 9847, prejudicando guardas municipais. Vamos esperar a questão estabilizar para voltar a falar sobre o assunto. Mas nós vamos atualizando vocês, e você fica tranquilo. Quer criticar o trabalho, quer falar, pode colocar aqui de forma totalmente transparente. Nós defendemos o governo Bolsonaro, a gente votou, o canal fez a defesa, fiz entrevistas com ele, e não é a pessoa, é sim a conduta. Assim como outros tantos. E nós vamos continuar fazendo aqui as nossas falas. Elas não são falas agressivas que fecham portas. Elas são falas de interpretação de quem tem o direito de falar, porque eu estive perto. Eu entrevistei, eu fui atrás, eu estudei a vida do Bolsonaro, eu estive com ele, fui na posse e acredito muito
que é preciso firmemente voltar, sem querer ficar falando de reeleição já, e fazer o que precisa ser feito hoje. Nós não estamos falando de algo que ele não prometeu. A reforma previdenciária é outra briga. Estamos falando do porte de arma, da posse de arma, que foi carro-chefe da sua campanha. No mais, como ele gosta tanto de falar sobre falar a verdade, né? E se você conhece a verdade, você conhece tudo, conhece o próprio Deus, que ele volte a ser verdadeiro nessa questão, pois o que prometeu está em vídeo sobre a inclusão das guardas municipais na reforma e sobre a paridade de tratamento das guardas municipais com as outras instituições de segurança pública não tem acontecido. E nós vamos cobrar, porque promessa é dívida. Nós somos donos do nosso silêncio e escravos das nossas palavras. Então nós vamos atrás do que ele prometeu. Nós somos cidadãos e hoje, com uma imprensa livre, com o YouTube, com tantas facilidades para falar, nós precisamos sim falar e precisamos chegar a mais pessoas. Vou falar em próximos vídeos sobre como chegar à população, porque é dela que nós precisamos hoje, não mais só do governo. A vida é muito boa e sempre vai dar certo.